Olá, eu sou o Flávio Rezende, bom dia, boa tarde, boa noite aos que vão nos acompanhar posteriormente. Boa noite aos que estão nos acompanhando aqui agora ao vivo. Vamos começar aqui o nosso Direto do Cerrado. Sociedade, política, economia, informação, para que a gente possa saber o que está acontecendo em Goiânia, em Goiás, no Brasil e no mundo. E hoje nós temos aqui o nosso convidado, companheiro Loyola. Temos também Vilen Rodrigues, Matheus Ferreira. Vamos começar aqui pelo Loyola. Loyola, boa noite, seja bem-vindo. Muito obrigado. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Espero que o programa corresponda à expectativa de vocês e daqueles que estão nos acompanhando. Obrigado. Beleza, Vilen. Boa noite para todo mundo. A gente espera que seja um bom programa, esse programa de estreia. E vamos lá, vamos tocar. Matheus? Estou sem microfone. Boa noite, Flávio. Boa noite, William. Boa noite, Loyola, por estar aqui com a gente. Boa noite a todo mundo. Vamos lá para o jornal que traz voz para todos os goianos. Beleza. Antes de começar, né, lamentar aqui a partida, né, a morte do companheiro professor Ruberval Gonçalves, faleceu, mais uma vítima da Covid-19, mais uma vítima do descaso, da desorganização no combate à pandemia, principalmente por culpa do governo federal. Perdemos aí um companheiro valoroso. Se nós já tivéssemos aí a vacinação, com certeza, ele não teria falecido. Nós teríamos, inclusive, evitado várias mortes. Não sabemos qual será a quantidade de mortes de hoje, mas, infelizmente, ele é mais um que está nas estatísticas. Fica aqui, né, os nossos sentimentos, a esposa do companheiro, aos seus familiares, seus filhos, e lamentável, viu? É com pesar que a gente fala isso, né, Vilen? E Matheus e Loyola. É bem complicado isso aí, mas vamos em frente. E aí, Vilen? Lula recuperou os direitos políticos. Tá sem microfone, Vilen. Vamos lá. Essa é a frase do século XXI, né? Vamos lá. Bom, a primeira notícia da noite, pessoal, é que o Lula, aliás, o ex-juiz Sérgio Moro, né, foi julgado essa semana e foi considerado suspeito. No âmbito da Lava Jato, o Moro foi imparcial, né, na condução dos processos contra o Lula. Com isso, o STF declarou que ele é suspeito por um placar de 3-2. Isso significa que o Moro perseguiu o Lula mesmo e condenou o Lula de forma injusta no processo do triplex. O Lula ficou preso de abril de 2018 a novembro de 2019. Os advogados do presidente Lula afirmaram que a decisão é histórica e revigorante. Já o Lula disse esperar que o julgamento sirva de guia para que todo cidadão tenha direito a um julgamento justo, imparcial e independente. Para a presidenta nacional do PT, a deputada Gleisi Hoffmann, do Paraná, a decisão do Supremo é uma vitória da justiça, do direito e da esperança, e ao proclamar que Sérgio Moro nunca foi juiz imparcial, foi um carrasco, o STF fez mais do que garantir ao Lula os direitos roubados pela Lava Jato. Começou hoje um caminho para recuperar a credibilidade do judiciário, afirmou Gleisi Hoffmann. Adilson, essa condenação ilegal do Moro retirou o Lula das eleições de 2018, né? E agora, com essas novas decisões da justiça, o Lula está de volta à cena. Como é que você acha que vai ficar o cenário da corrida presidencial com a volta do Lula à disputa? Bom, Adilson não tá, a gente passa pro Loyola. Esqueci de falar Loyola, eu falei o nome. Loyola. Desculpa, Loyola. É que o Adilson estava programado para ele participar e ele não teve condições técnicas. Logo deve estar por aí. Pois é, foi uma grande vitória. Eu acho que todos nós ficamos extremamente emocionados com aquele julgamento do HC. Temos o Lula novamente aí com a possibilidade de se candidatar, levanta o moral da tropa, mas acho que a caça ao Lula continua aberta, né? Eu acredito que nós temos um grande caminho a percorrer
até a eleição de 2022. A gente sabe que as elites brasileiras, em função do que o Lula representa, do que ele traz junto, que os movimentos sociais, os sindicatos, toda a classe trabalhadora, ele é uma pedra no sapato das elites. E é claro que, no meu modo de ver, eles não aceitam Lula de forma nenhuma. Então, esses movimentos que existem da direita, no sentido de piscar para o Lula, de mostrar, olha, está tudo bem, aí de repente podemos estar até com vocês. Eu acho isso aí uma baita de uma enganação e acredito que nós não devemos botar fé nisso aí. Acredito que o partido deva lançar a candidatura do Lula, carimbar isso o mais rápido possível, trabalhar a mobilização do povo trabalhador. Acho que Lula já acenou com isso, quando ele coloca que quer voltar a andar ao Brasil, porque somente com essa mobilização eu vejo que nós podemos chegar na eleição, colocar o Lula, eleger o Lula, dar a condição dele assumir a presidência da República. Já as movimentações, é claro que um candidato como o Lula, com a força do Lula, do calibre do Lula, ele mexe profundamente no cenário político, mexe lá no estado, na grande economia brasileira, que é o estado de São Paulo, fazendo até com que o Dória recue um pouquinho, e traz uma movimentação muito grande no seio da classe trabalhadora. Eu, por exemplo, minha esposa, outros companheiros que me ligam, que não estão diretamente ligados na política, mas a gente percebe o brilho nos olhos deles na medida em que Lula se torna possível novamente Lula participar de uma eleição. Eu acho que isso é o grande diferencial. Realmente o Lula significa uma grande esperança para a classe trabalhadora. Mesmo aqueles que não estão diretamente ligados na política, a gente viu que daquele dia para cá começa a se manifestar. Eu tive um companheiro que disse o seguinte: a gasolina vai aumentar amanhã, né? Disse para minha esposa. Vai aumentar amanhã. Agora pode aumentar porque o Lula vai para a eleição, vai ganhar e aí ele dá jeito em tudo. Então, essa esperança que brota na classe trabalhadora é muito importante. Mas temos uma grande luta até a eleição. Temos que mobilizar, temos que ir para a rua, temos que viabilizar essa forma de estar na rua, até mesmo para garantir que a gente consiga levar o Lula até a presidência da República. Bom, o companheiro Loyola levantou uma questão fundamental, que a volta dos direitos políticos do Lula é um elemento de vitória da luta política, que inclusive já incentiva as pessoas a militarem, né? Ele citou o caso da esposa e de amigos aí que se empolgaram, né, com a candidatura do Lula. É um fenômeno, ele é um líder que traz esse efeito na sociedade. Por mais que a elite não queira, uma parte considerável da sociedade quer ver o Lula na disputa política ano que vem. E essa decisão do Supremo Tribunal Federal nada mais foi do que o cumprimento da lei. O Sérgio Moro, ele condenou o ex-presidente Lula por atos indeterminados de ofício, ou seja, não tinha provas, não tinha nenhum elemento jurídico que justificasse essa condenação. Então, a volta do ex-presidente Lula ao cenário político, a devolução dos seus direitos políticos, nada mais é do que um avanço da luta política popular, o pessoal do Lula Livre, né, as organizações internacionais que lutaram pela devolução dos direitos políticos do ex-presidente Lula, os companheiros também, que não se dobraram para a Operação Farsa Jato, nos deram esse resultado aí. Bom, vou passar agora para o Vila e depois ao Matheus. Bom, eu também acho que eu estou meio na linha do Loyola. Eu também acho que a direita sempre tem uma pegadinha. Eu nunca assisti uma eleição, eu sou nascido em 84, nunca assisti uma eleição justa. A direita sempre roubou, eles perderam 4, mas roubando em todas, fazendo sacanagem, capa de revista faltando 2 dias, mentirosa, fake news. Não foi o Bolsonaro que inventou, a Globo já fazia desde quando começou Lula versus Collor, na primeira eleição depois da abertura. E a direita tem um pacto que é tirar o Lula da eleição. É um pacto anterior ao Bolsonaro. É a cláusula pétrea, que juntou a direita inteira. Então, eu ainda acho que vem uma pegadinha por aí, porque eles controlam a justiça e do nosso lado aqui nós só temos uma arma, é fazer pressão popular. Se nós não fizer pressão popular, o Lula não está na eleição. Se a gente fizer, o Lula vai estar na eleição. Eu acho que a gente tem que garantir o Lula porque ele é um instrumento para a gente conseguir conquistar de novo o Brasil, para dar um rumo melhor para ele, porque o Bolsonaro não consegue fazer nada, né? Aliás, o governo militar, né, que começou com o Temer, já tem 4 anos de governo militar, gente. Cadê o resultado? Eles sabiam fazer tudo. Parece que só sabe pintar pé de meio-fio mesmo e pé de árvore, de branco. O resto, nada, até hoje, né? Comer leite condensado. E comer leite condensado.
Isso aí, vai lá, Matheus. Pois é, gente. Só queria falar uma coisa que eu achei muito legal aí, o seu cenário, viu? Ó, com a bandeirona aí atrás do MST, ficou massa. É o melhor cenário aqui, do nós quatro aqui. Agradecer principalmente sua presença, Loyola, ter aceitado o nosso convite para estar aqui. O Loyola, ele é um militante dos direitos humanos na região do Rio Verde, faz parte também da executiva do Partido dos Trabalhadores. Eu queria fazer um comentário até queria ver que você pensa até sobre isso, talvez, Loyola, se der tempo aqui, né, que é 1 hora, é rapidinho, né? Tem uma coisa que está acontecendo nesse período que muita gente está chamando de efeito Lula, né? Depois daquela primeira declaração que o Lula deu, o primeiro pronunciamento oficial do Lula, já com os direitos políticos recuperados, teve um efeito muito grande, tanto simbólico, país, mas também efeito prático, né? Que a gente viu várias coisas aí se movimentando no processo político e também administrativo do país, né? De repente apareceu o Butanvac, de repente apareceu a vacina federal também, de repente o Bolsonaro apareceu de máscara, então trocou ministro, então parece que isso deu uma assustada, assim, né? Nessa galera aí que está fazendo, na verdade, um governo incompetente, né? Então tem vários desdobramentos da recuperação dos direitos políticos do Lula que tem a ver com essa pressão política, né, que fica mais forte. Vamos ver o que vocês acham aí. Seguinte, eles estavam dominando a narrativa, né? Tava dando as cartas, né? Locomotiva, puxando o trem. Na medida em que o Lula vem, aparece alguém que dialoga novamente com o povo. E aí, é claro que agiliza as coisas. E o que é um estadista, né? Eu não sou daqueles que acreditam que um homem, um personagem pode dar rumo à história. Eu acredito mesmo na mobilização popular, na organização da classe trabalhadora, mas assim, o poder de um líder é uma coisa que nos espanta. E na medida em que o Lula chega e coloca as coisas, o outro lado que antes dominava sozinho o cenário, e era esse o fato, eu até acho que nós da esquerda vamos muito a reboque de tudo isso, não só da extrema-direita, mas também da direita limpinha e chorosa, daquele grupo político ali, Globo, PSDB, DEM, tudo, mas na medida em que chega um camarada com essa capacidade de dialogar com o povo, representando todos esses movimentos sociais, esses sindicatos, essas organizações da classe trabalhadora, e ele fala ao povo, é claro que o outro lado tem que se movimentar, né? E essa movimentação ou se movimenta ou é atropelado por um cara que não está exercendo poder, mas que vai dialogar com o povo e atropela tudo. Aí tem que tomar as medidas que, mesmo sendo contrária a eles, são obrigadas a tomar, montar um comitê para encarar a pandemia, usar máscara, por mais medíocre que seja a atitude dessa, né? Mas usar máscara, mudar o jeitinho lá daquelas medíocres life, começar a defender vacina, essas coisas óbvias, mas que sem a presença do Lula estava sendo levada aí e sendo passada para o povo, sem contraposição, né? E o Lula mexe com isso. Efeitos de um grande estadista, de uma grande liderança que não foi fabricada, foi forjada na luta. É um conciliador? É um conciliador. Não é? Gostaria que o Lula fosse mais radical? Eu gostaria. Mas não tem como não dizer que é o grande representante da classe trabalhadora brasileira e é um líder simplesmente incontestável. E aí, qual vai ser? Agora tu vai ter que escolher Lula ou Bolsonaro. Se decide beber, você tem duas opções. Porque o Luizão já pode participar da próxima eleição. Você tem duas opções. Você tem duas opções, o Lula ou o Bolsonaro. Desse jeito, né? Inevitável a polarização. Aí, se você não quiser votar no Lula, vai ajudar o Bolsonaro. Essa é a verdade. Então, vamos lá, gente. Olha, não é difícil, né? Nossa, muito complicado. Vamos aqui com a notícia de Goiás, né? Nosso estado, nosso querido Goiás. É o seguinte, olha só, um assunto muito sério que afeta muita gente aqui no estado. Olha só, a história é a seguinte, o Bolsonaro aprovou
uma reforma da Previdência muito ruim para a maioria do povo brasileiro e cheia de privilégios para as Forças Armadas, classe política, magistrados, ou seja, para os juízes. Essa reforma provoca um efeito cascata nos fundos das previdências estaduais e municipais. O Caiado foi o primeiro governador que seguiu a receita do Bolsonaro. E na véspera do Natal de 2019, alguns deputados da base aliada do governador aprovaram uma cobrança de 14,25% nos vencimentos de servidores do Estado, que já estão aposentados e ganham acima de um salário mínimo. É a maior alíquota previdenciária do país, aqui no Estado. Viu, Loyola, Willem e Matheus? O Sindicato dos Trabalhadores da Saúde em Goiás, o Sindicato de Saúde, publicou um vídeo emocionante com depoimentos de servidoras aposentadas. Vamos assistir o vídeo. Eu sou Divina José da Silva, técnica em enfermagem. Meu nome é Abadia Batista dos Santos. Eu sou Aidil Pereira da Silva. Trabalhei 29 anos e 6 meses na Secretaria de Saúde. Funcionária pública, 32 anos. Trabalhei 30 anos na saúde. Fui envelhecendo e fiquei necessitada também, né? De melhorias de vida, precisando de cuidados pessoais, cuidados médicos, financeiros. Eu sonhava que quando eu aposentasse, eu ia ter uma vida melhor, ganhar meu dinheiro sem desconto, meu dinheiro limpo, para mim viver uma vida melhor. Porque eu sou renal crônica, gasto muito, meus remédios é mais de R$1.000 por mês, e tenho uma retirada brusca de 14,25% depois de eu aposentada, 4 anos aposentada, e depois de estar inválida também. No ano passado, em Natal, o governador Ronaldo Caiado nos deu um grande presente. Ele tirou de nós, do nosso salário, 14,25% do nosso salário, sendo que nosso salário já estava escasso e a gente já não tinha aumento de salário há muitos anos. Eu nem estou morando em casa minha, moro com minha filha, porque preciso de reformar a casa, não tenho como, o dinheiro é pouco. Enquanto eu precisava desses benefícios, ao invés de acoplar, eu fui perdendo. Aí já complicou, que a invalidez, ela tinha que ser só física, não do bolso também, né? Que agora é do bolso também. Eu sonhei em ter uma vida digna, cuidando dos meus pais, viajar, né? Poder adquirir bens, meus bens, né? Financeiros. Não digo ficar rica, mas me manter. Eu tenho um governador, né? Latifundiário, rico, que acha que pobre não precisa comer, não precisa viver. Trabalhou, mas não tem valor. Porque se tivesse valor, ele não mexeria numa aposentadoria que eu já tinha. Planejei, sonhei a minha vida de aposentada, eu me fracassei, eu fiquei frustrada com isso. Deparei, né, então, que a realidade é outra. Como as necessidades é muita, eu tirei uns empréstimos, fiz os empréstimos e estou devendo, todo mês desconto aquele absurdo desses empréstimos. Então, ainda vem esses 14% que o governador veio tirar de mim. Mas eu espero que o governo possa reconhecer isso, não apenas a mim, mas a todos os colegas. E principalmente agora com essa pandemia, que ninguém sabe onde vai chegar o fim, como vai chegar o fim, aí que nós precisamos muito mais de ter qualidade de vida, né? Que eu não tive depois que me aposentei. Senhor governador Ronaldo Caiado, devolva os meus 14,25%, que a minha saúde
é a minha vida, é tudo que eu tenho, que eu trabalhei minha vida inteira, eu dediquei ao Estado. Eu sinto que ele está desvalorizando aqueles trabalhadores que trabalhou 30 anos esperando uma coisa melhor, esperando uma vida melhor. Isso é que eu sinto. E a gente está na luta, em busca, lutando com o sindicato para a gente reaver esses 14%. Triste. Foda. Loyola, o que você achou? Sabe, cara, eu ando assim extremamente exausto, acho que todos nós, sabe? Fragilizado diante de tudo que está acontecendo, desde o golpe, tanta derrota, tanto ataque em cima dos direitos do povo, mas assim, essas coisas é que garante a gente na luta, sabe? Ver pessoas como as duas companheiras aí falar, aí é que garante a gente na luta e que faz a gente continuar. Cara, é incrível, eles, né? Quando eu digo eles, é o seguinte, as elites brasileiras, a burguesia brasileira, sabe? Eles caçam jeito de punir o povo de toda forma, de confiscar o povo de toda forma, de confiscar o trabalhador de toda forma, seja lá em que fase da vida fosse, entende? Confisca os direitos, confisca o bolso, confisca os rendimentos do trabalhador que está na ativa, dos que estão aposentados, né? O negócio é confiscar do trabalhador tudo que ele tem, o negócio é colocar o trabalhador na pior das condições, inclusive, como a gente percebe, destruir a autoestima e a capacidade de luta dos companheiros, porque não se apanha tanto, cara, o povo apanha tanto, que mal consegue se levantar para a luta, sabe? É um povo guerreiro, a gente sabe que historicamente sempre o nosso povo se levanta, e talvez seja por ter consciência de que nosso povo sempre se levanta que as elites batem com tanta força, porque fala o seguinte, nós temos que afinar esse povo, sabe? Nós temos que fazer esse povo baixar um pouco o facho deles, porque aí tenta arrasar de todas as formas, até psicologicamente, porque não tem condição, sabe? As pessoas dedicar todo o tempo da vida dela ao trabalho e aí ir com as coisas absurdas dessa, sabe? Confiscar aquilo que já era de direito e de pessoas que a gente percebe que os rendimentos são mínimos. O companheiro só quer ter um pouco de dignidade, né? Mas esperar o quê de Ronaldo Caiado, né? Esperar o quê de Ronaldo Caiado? Ronaldo Caiado, nós sabemos, nunca gostou do povo da nossa terra, nunca gostou de funcionalismo do funcionário público, seja lá de qual trabalhador seja, nunca gostou, e ele quer um Estado que atenda só os interesses do grande capital e jamais que atenda os interesses e as demandas do povo trabalhador, né? Esperar o quê de Caiado? Esperar o quê desse indivíduo, né? É isso aí. É complicado, né? Matheus. Não, acho que ela já falou tudo, e é isso, ele falou uma coisa importante aí, que é a questão da autoestima, né? Eles querem roubar a nossa autoestima. E o trabalho que precisa ser feito por nós, por militantes, né? O trabalho que a gente faz aqui, gravando apresentando esse vídeo, levando informação para as pessoas e tal, essa questão de recuperar a autoestima das pessoas. Né? O Lula falou sobre isso no discurso dele, o último, né? Que esse Brasil já teve muita autoestima. Esse país já teve um momento na história de altivez, né? De grandeza, e essas pessoas, como essas mulheres que apareceram no vídeo, merecem isso. Beleza. Feeling. Bom, é chocante, né? É claro que seguindo a receita Guedes, Temer, Bolsonaro, aponte para o futuro, mas é chocante. O que precisa ser dito é que se você estiver assistindo em qualquer município de Goiás ou do Brasil, esse negócio vai chegar aí de alguma forma, sabe? Então você vai ter que se envolver, porque as previdências fundos municipais também vão ser alterados, porque é previsto na reforma que o Bolsonaro fez.
E provavelmente os 14%, se não houver pressão no seu município, o prefeito vai tomar os 14% de todo mundo, porque a reforma permite ele fazer isso. Se for um prefeito que não tem sensibilidade com o trabalhador e com a população, com certeza ele vai fazer esse conquista também de 14,5%. Então fica de olho, vai atrás do seu vereador, já começa a saber, tem muito município que já começou o processo, tem município que já terminou. Precisa ser feito um estudo atuarial, que é um negócio meio complicado, e muitas prefeituras e câmaras estão fazendo atropelado. Para botar 14% precisa ser comprovado, mas se alguém vê, se ninguém vê, vai os 14% sem comprovar nada. Então, o alerta fica aí, procura o seu prefeito e o seu vereador e fica de olho, porque vai acontecer no seu município também. Na verdade, o que acontece? Isso é uma forma de confiscar o dinheiro do povo, né? Às vezes os companheiros que acreditam na revolução falam em confiscar o dinheiro da burguesia e muita gente se assusta, mas o que acontece? Como tem que cobrir rombos nas contas públicas, e eles não conseguem tirar dinheiro dos ricos, eles tiram o dinheiro dos pobres, de pessoas que serviram a população. Olha só, essas companheiras que deram depoimento são do Sim de Saúde, trabalhadoras da saúde, quantas vidas elas salvaram, né, ao longo da trajetória profissional delas, para receber como recompensa o confisco de 14% de suas rendas. Isso é muito, muito errado. E aí a população tem que entender o que é a política na vida das pessoas. Alguém pode até achar que é interessante esmagar o servidor público, que eles não gostam dos benefícios que os servidores públicos ainda têm. Só que tem um detalhe, o serviço público serve ao público. Funcionários públicos maltratados não vão conseguir prestar um serviço de qualidade. A gente tem que pensar nisso. E outro detalhe, políticas são coisas materiais. Mexer na vida material dos aposentados. Isso é um absurdo. Por isso é importante, né, mobilizar, conversar com as pessoas, explicar que a política não é a luta do bem contra o mal, não é uma coisa moralista, é uma coisa material. Se votar errado, se apostar nesses governos neoliberais, vai perder dinheiro, vai perder salário, vai perder emprego. Isso aí. Então, para a próxima, então. Vamos só rodar a vinheta aqui. Você me matou! Olha, vem Dá uma aliviada, né? Aliviar um pouquinho. A gente tem uma outra notícia aqui de Goiás, né, William? Juiz suspende reintegração de posse do acampamento Dom Tomás Balduino em Formosa, Goiás. A ocupação, considerada uma das maiores da história de Goiás, nasceu com pessoas de cidades como Goiânia, Trindade, Senador Canedo, Aparecida de Goiânia e Anápolis. Além do número de famílias, o acampamento é histórico também por conta do confronto que provocou e ainda provoca, né, com a elite agrária do país. O Complexo Santa Mônica pertence ao ex-senador do Ceará e ex-ministro Eunício de Oliveira. O complexo, que possui mais de 20 mil hectares. Esse dia eu estava perguntando quanto que era um hectare. É muita coisa, né? Ela pode falar melhor, acho que ele tem conhecimento aí. Acho que é 10 mil quilômetros, né? É muita coisa, é muita coisa. 10 mil metros, né? Enfim, você explica para nós aí. Não é a única propriedade do político. Né? Existem outras 90 propriedades que somam juntas mais de 30 mil hectares. A maior parte das áreas são improdutivas. Isso é bom frisar. Utilizadas para arrendamento, produção de soja transgênica e especulação fundiária. No dia 23 de fevereiro, o plenário do Conselho Nacional de Justiça aprovou uma recomendação a magistrados e magistradas para que avaliem com cautela o deferimento de decisões que tenham como objetivo a desocupação coletiva de imóveis urbanos e rurais durante a pandemia do coronavírus, principalmente quando envolvem pessoas em estado de vulnerabilidade social e econômica. De acordo com o Observatório Nacional de Despejos, campanha Despejo Zero, constatando que, durante a pandemia, ocorreram 79 casos de despejos coletivos urbanos ou rurais. As decisões resultaram no desabrigo de 9.156 famílias. E hoje estão ameaçadas de despejo 65 mil famílias em todos os estados brasileiros. A gente vai passar aí um vídeo sobre o acampamento Dom Tomás Balduino para vocês conhecerem. O Matheus, queria pedir desculpa, o pessoal por conta de problema de rede, eu não consegui fazer o vídeo com a companheira. Não tem problema não. Formosa, que ia me enviar, não conseguiu, e acaba que eu tentei com outro companheiro aqui mais próximo aqui, o Gilvan, também ele disse que não era legítimo ele fazer, porque ele não estava no acampamento, enfim, não conseguimos, então, infelizmente não temos a participação do... Tem problema. Loyola, queria ver com você, o que
você pensa a respeito dessa situação, né? A gente tem, como o próprio texto aqui colocou, a gente tem desocupações acontecendo de forma ilegal, né? Durante a pandemia, tanto nas áreas rurais quanto nas áreas urbanas. A gente viu desocupações acontecendo aqui em Goiânia de forma brutal pela GCM, né? E a gente está vendo essas tentativas de desocupações, de ocupações rurais, né? Que é importante dizer que são de terras improdutivas, são terras que muitas vezes já estão para serem transferidas sua posse, né, para o Estado. O Estado compra, né, as terras improdutivas. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão no Brasil, e principalmente em Goiás, né, Loyola, que é uma situação muito grave aqui no nosso estado. Extremamente grave, né? A questão agrária no Brasil é um grande problema, se arrasta desde que os europeus ocuparam por aqui, e aqui em Goiás é muito grave. Assim, é bom ressaltar que essa política agressiva contra aqueles que lutam pelo direito constitucional à terra é uma coisa que já vem aí da época do Marconi de forma coordenada, e principalmente tendo como foco o MST, né? Principalmente tendo como foco o MST. A gente viu ainda no governo de Marconi Perillo a criminalização do MST, né? Prisões e companheiros que foram obrigados a se exilar pela perseguição do governo Marconi Perillo, e numa ação muito bem articulada, né? Uma coisa que a gente sabe que acontece, que eles são bons de briga, são os nossos adversários. A burguesia é muito bem articulada, não é à toa, já fizeram uma revolução, está aí desde as grandes revoluções, é uma classe realmente muito preparada, e não significa que nós não tomaremos o poder dela, mas é muito bem articulada e se organiza muito bem, né? Reunido nas suas salas encarpetadas, de ar-condicionado, regado a bons uísques e, às vezes, outras coisas mais, outras cositas mais, mas se articulam muito bem para fazer o ataque em cima da classe trabalhadora. E a elite goiana, nesse ponto, vai babando para cima dos trabalhadores que lutam pelo seu direito à terra, né? E volto a repetir, o cereja do bolo é o MST, né, pela sua grandeza, pela sua capacidade de fazer luta e assentar a companheirada, e pelo trabalho que desenvolve com a perspectiva que vai além da conquista da terra, da posse da terra, né? Porque nem é a propriedade da terra. O MST, nós lutamos para ter a posse da terra, produzir alimentos saudáveis e tudo. Agora, esse movimento articulado continua, e de Temer para cá, com Bolsonaro, aí sim. Então, a gente vê, por exemplo, que agora eles atacam todos os territórios do movimento dos trabalhadores rurais sem terra. E é um ataque massivo, porque dificulta dessa forma o movimento se articular para fazer defesa em todos os flancos, né? Então, eu acho que todos os territórios ocupados pelo MST, hoje no estado de Goiás, estão todos sendo atacados, quase todos ou todos com reintegração de posse, né? Numa operação muito bem articulada. Agora, é bom que se diga que tem resistência, e eles não estão conseguindo passar o trator em cima, né? Está tendo resistência, vai se lutando aí com a parte jurídica, com a mobilização e com a resistência da companheirada, e eles não estão conseguindo levar a cabo aquilo que eles gostariam, né? É um momento importante, tem sido um momento difícil, mas importante para o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, porque é aquilo, é aproveitar nesse instante para fazer formação, para produzir alimentos saudáveis em todos os territórios do estado de Goiás. O MST está produzindo, e nessa dificuldade, onde muitos companheiros que são das ocupações não estão trabalhando, né, o que tem acontecido é a produção ter aumentado, até pela necessidade, porque muitos estão ali acampados, mas vai na cidade, trabalha ali numa fazenda por ali perto, agora não tem trabalho para ninguém, todo mundo tem que comer e tem que produzir, então as ocupações têm produzido muito, têm distribuído alimento nas periferias da cidade, que é o que acontece aqui no nosso território, aqui em Santa Helena, 38 quilômetros daqui de casa, né,
um momento de muito trabalho de formação, que é o que tem acontecido, e resistência absoluta, não é? E é essa coisa que eles acharam também, que às vezes eles pensam que vai ser fácil chegar e tirar todo mundo de todo lugar. Tem acontecido? Tem acontecido. Estão tentando passar o trator em cima? Estão tentando. Passar a boiada em cima? Estão tentando, mas não está sendo fácil e não estão conseguindo assim, não. E vai haver resistência da classe trabalhadora e do campesinato goiano. Os territórios serão mantidos e haverá um momento que toda essa companheirada vai conseguir o seu direito à sua terrinha para produzir alimento saudável e dar condição da sua família ter uma vida melhor. Isso é o que vai acontecer, eu tenho absoluta certeza e eu garanto a todos vocês. Isso é tão verdade, né, Loyola, que ano passado o Bolsonaro estava entregando títulos de propriedade rural para assentados em Flores de Goiás, em novembro do ano passado. Agora, ele divulgou isso? Divulgou. Né? Mas por que ele fez? Porque ele é bonzinho? Não. É exatamente isso que você falou. É por causa da resistência, é por causa da pressão popular, dos trabalhadores rurais que estão lutando por suas terras, pelos seus direitos. Né? O que você acha, William? Microfone. Eu tenho criança em casa, eu tenho que ficar fechando. Eu conheço o trabalho do MST, eu acompanho há muito tempo. Eu acho um dos melhores trabalhos de organização popular que existe na América Latina, praticamente. É uma coisa muito organizada, abarca todos os aspectos da vida, né, da pessoa, não só a posse da terra, né, e tudo. Eu acompanhei as prisões do companheiro de Santa Helena e do outro companheiro aqui próximo a Goiânia, não vou citar o nome para evitar. Eu acompanhei naquela época, ajudei a fazer a cobertura. O Marconi realmente... O Marconi e agora o Caiado, né? Tudo de ruim que acontecia no Brasil, eles eram os primeiros a implantar em Goiás. Tudo, o Marconi. Agora o Caiado fez a mesma coisa com a reforma da Previdência. Todas as coisas. Então, aqui em Goiás, o Marconi cedeu espaço para as forças de segurança experimentar como ia ser o assédio ao pessoal do movimento agrário, que não é só o MST, tem outros, mas é igual ela falou, o MST é o alvo. Cereja do bolo. É a cereja, é o alvo principal, né? Eles experimentaram, fizeram outras prisões no Nordeste também, depois que aqui deu certo, né? Prender os nossos companheiros aqui. A questão agrária é o X da questão, né? Acho que quanto mais a gente emancipar nosso povo, a conhecer, a compreender isso e ver o quanto é importante a reforma agrária, tanto para o crescimento econômico, quanto para o crescimento cultural, tudo do Brasil. Aí eu acho que aí o nosso país muda muito, porque também, por outro lado, na mesma mexida, a gente vai atingir o pessoal do agronegócio com alguma força, que não é que eles sejam ruins demais e que a nossa balança não precisa deles, não, mas eles, aqui dentro do país, do jeito que eles vivem, como eles tratam os outros brasileiros, eles não são muito legais, não, então a gente tem que dar um jeito de ocupar o espaço que eles têm, né, e produzir comida com menos veneno, promover essa conscientização do povo sobre a questão agrária, o quanto é importante a questão agrária para todos os aspectos da vida brasileira. Me permita, é claro que tem espaço para todos, tem sol para todos, mas assim, é fundamental que nós discutamos o modelo agrícola brasileiro e mundial, você entende? Quando você faz uma projeção desse modelo daqui 100 anos, ele é insustentável, né? Então, esse modelo de produzir aí, essa agricultura, esse modelo agrícola aí, ele, ao contrário do que muitos dizem, ele é uma coisa superada e insustentável, né? Insustentável. E aí tem aquela questão, né? A centralização da terra, e a terra sempre aqui determinou o poder político, acaba que faz da nossa democracia uma bela de uma farsa.
A democracia burguesa já é uma farsa, mas a nossa é uma farsa maior ainda, porque a concentração de terra determina também o poder político, né? Então, a gente tem que sempre estar discutindo esse modelo aí agrícola. Obrigado. Valeu. Nossa, bom demais ouvir isso aí. Eu achei interessante também, quando se fala, quando o companheiro falou, né, tá com a bandeira do MST lá atrás, sabe que tá falando, que tá tendo resistência, que não tá tão simples assim e retirando as pessoas. E por mais que seja difícil lidar com a resistência de setores, principalmente da classe média da sociedade, mas essa crise está mostrando para todo mundo que a questão alimentar ela é fundamental, porque a pessoa de classe média hoje tem muita dificuldade de comprar carne, arroz, feijão, hortaliças. E o discurso mais simples que a gente pode apresentar nesse momento é: se aumentar a produção de alimentos, o preço cai, a fome diminui. E como é que se aumenta a produção de alimentos? Dando apoio aos companheiros e companheiras que lutam pelo acesso à terra. Porque o acesso à terra hoje, né, os assentamentos do MST estão produzindo alimentos de qualidade, estão doando a produção, né, ajudando pessoas nesse momento difícil do Brasil, ou seja, eles estão provando que é possível produzir com qualidade e ter solidariedade. Isso se faz só com organização. O empenho da burguesia, o empenho da grande imprensa brasileira de demonizar partidos políticos, de demonizar a organização popular, é um empenho de classe. Eles não querem concorrência, né, para suas grandes fazendas. Só que a população, a maioria do povo, quando entender isso aí, vai dar apoio às iniciativas, né, que vão democratizar o acesso à terra, vão democratizar o acesso aos alimentos. E a organização da burguesia é realmente muito forte. Só que nós temos também no Brasil, apesar de tudo, apesar de todas as dificuldades, uma esquerda muito forte, muito ativa. E com essa ascensão do bolsonarismo, muitas pessoas passaram a observar que a despolitização é um caminho muito ruim para o país. As pessoas estão vendo que suas vidas pioraram. O que a gente tem que fazer enquanto militantes é mostrar para o povo: olha, sua vida piorou e ela só vai melhorar o dia que você começar a lutar, né? Então, a burguesia é muito organizada, eles são práticos, eles são materialistas, eles têm objetivos concretos. O MST também tem, o PT também tem, e vamos levar adiante essa organização aí, porque olha, a humanidade nunca andou para trás. Apesar de todos os problemas, nós vamos vencer boa parte das batalhas que nós estamos lutando. Fabiano, tá fazendo o quê? Limpando a churrasqueira. Por quê? Porque Lula tá voltando, eu vou voltar a comer carne. Gente, a situação está complicada, todo mundo está acompanhando aí, mais de 300 mil mortos. E veja só, o governador de Goiás, ele é um dos principais aliados do Bolsonaro, dentre os governadores. Mas ele continua, né, neste momento, se posicionando contra o chamado tratamento precoce. Ele, inclusive, afirmou o seguinte: o único tratamento precoce é a vacina. Olha, o Caiado, apesar de ser uma pessoa da extrema-direita, ele é um médico. E como médico, ele sabe muito bem que não existe essa palhaçada de tratamento precoce e que só a vacina é a solução. E esse método aí citado pelo Bolsonaro após a reunião que eles fizeram no dia 24, na última quarta-feira, que o Bolsonaro defendeu esse tal de tratamento precoce, esse kit Covid, que prevê a utilização de medicamentos defendidos pelo presidente da República, mas que não tem eficácia, né, comprovada contra a Covid-19, de acordo com pesquisas científicas internacionais. A Organização Mundial de Saúde publicou uma diretriz na qual pede fortemente que a cloroquina não seja usada como tratamento preventivo da Covid-19. A Associação Médica Brasileira divulgou um boletim condenando o uso de remédios sem eficácia contra a Covid-19. Diretores das UTIs de hospitais de referência, tá? Hospitais de referências, disseram a BBC de Londres, BBC Brasil, que o chamado kit Covid, ou tratamento precoce, na verdade, olha só o problema, hein? Contribui para aumentar o número de mortes de pacientes graves. Diante desse cenário, onde até um dos principais aliados do presidente sabe que esse tal de kit Covid não funciona, por que o Bolsonaro insiste nesse tipo de tratamento que comprovadamente não funciona? Matheus. Pois é, Flávio. Inclusive, tem pessoas indo parar na fila de transplante por causa do uso desse tratamento precoce. Na verdade,
afeta diretamente as funções hepáticas do organismo, né? Então, é lamentável, e assim, a gente tem um trabalho de informar pessoas também sobre isso, né? E é interessante que eu vi que nas últimas 3 semanas, principalmente, começou a sair muitas matérias sobre isso na mídia tradicional e tal, e alertando as pessoas sobre os riscos desses medicamentos, né? E, mais uma vez, lamentavelmente, o Conselho Federal de Medicina, né, ele afirmou que os médicos têm autonomia para poder utilizar, receitar o remédio. Como assim, gente? Então, assim, as instituições que precisariam agir para impedir que os médicos receitem esses remédios para as pessoas, remédios sem eficácia comprovada, não está defendendo as pessoas. Então, acaba que, assim, é a gente que tem que fazer isso, a gente tem que cuidar dos nossos amigos, dos nossos familiares e dizer que não pode usar esse tipo de remédio, esse tipo de tratamento precoce, kit Covid, e nada disso, né? Então, o tratamento, primeiro que nem existe tratamento precoce, né? O único tratamento precoce que eu conheço é a vacina. Eu queria ver o que vocês acham disso daí. Pois é, só dar uma boa noite aqui para o Otávio Luiz, para Sagaz, né? Mandou um salve aqui. Johnson Araújo mandou um fora Bolsonaro. E Mário Almança também mandou um fora Bolsonaro. Eu só não estou colocando as participações aqui, Flávio, porque eu fiz uma conexão de RPTM e ele não disponibilizou aqui os comentários. Só por isso. Bom, já vou nessa. Já que eu comecei a falar... Cara, a cloroquina existe, a ivermectina existe, você pode comprar ela e ver lá os efeitos adversos que elas têm. Elas têm efeito adverso, elas atacam o rim, atacam o coração, atacam o fígado, atacam o sistema nervoso central. Se for usada para o que está receitado lá na bula. Então, se ela for usada certo, ela já tem efeito adverso, sabe? E que é perigoso. Agora, do jeito que o pessoal está fazendo, eu vou lá e compro todas as caixas que eu acho lá na farmácia e tomo uma por dia, 2 por dia. Eu vejo vídeo na internet de todo jeito, receitando toda coisa. Você vai morrer, cara. Você ficar bebendo isso, você tem que ter consciência. Você vai adquirir uma outra doença e não tem blindagem nenhuma para o Covid. O pessoal tem que acordar. Não é para isso, sabe? Agora... A única coisa que o Bolsonaro fez até hoje em relação à pandemia foi comprar cloroquina e distribuir cloroquina. Ele não comprou luva, ele não comprou equipamento de proteção, ele não comprou vacina, ele não comprou nada, nem oxigênio, nada. Ele comprou cloroquina e ele distribuiu cloroquina no Brasil inteiro. Então, assim, tem uma coisa errada nisso aí. Por qual o interesse do cara em comprar tanta cloroquina e distribuir cloroquina, se aproveitando do medo da população, enfiando um negócio que não cura, não serve para a doença. Ou seja, tem um ganho aí por trás. Deve ser alguma coisa similar à rachadinha, essas coisas que eles fazem, né? Agora, é preciso ficar bem claro, velho. O Bolsonaro, ele não sabe o que está fazendo. Ele não tem noção do que precisa ser feito. Ele pode ter um projeto ali com Steve Bannon e tudo mais, né? Tipo, questão ele deixou o Brasil a esmo. Ele não consegue tirar a gente desse lugar. Se ele tivesse comprado as vacinas que ele se negou a comprar em agosto do ano passado, nós estaríamos terminando um ciclo de vacinação nesse fim de mês agora, dia 31, que daria para não conversar mais em lockdown. Daria já para a gente manter o negócio e a vida está começando a voltar ao normal, mas ele não fez isso por decisão política, é bom que fique claro, velho. Ninguém pediu ele tomou a decisão política de negar que o vírus existia, de negar que ia ajudar o povo brasileiro a passar por esse negócio. É lamentável isso aí. O companheiro ia começando a falar ali, pode continuar. Não, na verdade, só foi aquela
aquele desabafo, né? Lamentável isso aí, porque é realmente muito triste tudo isso. Mas é o companheiro Loyola agora. Por mais que os companheiros tenham ferramentas suficientes para fazer uma leitura de algumas coisas, tem coisa que é difícil entender, sabe? Eu acho que também, é claro que por trás dessa grande negociação aí de alguns desses, como a cloroquina, é claro que por trás disso também vai um pouquinho ali para o bolso. Gente, onde tem esses militares aí é brincadeira, né? Como que esses caras sabem meter a mão? Sempre foi assim. E é claro que existe negociatas por trás disso. Tem um estoque absurdo. Imagina o que tem de estoque por aí de cloroquina, por exemplo, e de outros medicamentos. Eles têm que enfiar isso em algum lugar. Poderia ser no lugar deles, lá, naquele lugarzinho lá onde foi até recomendado o ozônio. Mas não, eles vão enfiar na população. E é difícil entender um discurso tão anti-ciência e tão desconectado como esse. Eu tenho buscado, tem uns 3 dias que eu busquei ficar um pouco sem notícia, porque tem hora que você vai cansando um pouquinho, cara, a gente vai se abatendo, você tem que tirar um pouquinho para dar uma voltinha de bicicleta, sei lá, né? A gente tem que tirar. Eu aqui moro quase no final da cidade, saio para dar uma voltinha no mato, que é onde eu me restabeleço, mas eu estava vendo lá a declaração do Onyx Lorenzoni. Cara, aquilo ali não é normal. Você entende? O cara falar que pode o inseto, né? Não teve o lockdown. Eu questiono algumas coisas do lockdown, porque é tanta atitude incoerente que vai se somando um tanto de erro. E quando a gente vai comentar agora, às vezes você tem que até aceitar uma coisa que você tinha muita crítica. Com relação ao lockdown, por exemplo, um lockdown que o governo não garanta a condição do povo trabalhador, que pega o ônibus todo dia, que vai para as usinas, que enche os caminhões, que vai lá para a linha de produção dos grandes frigoríficos e nada lá é adaptado, isso é questionável. Isso é questionável. Tem que dar condição do povo, o governo tem que dar condição do povo, porque esse lockdown que só dá para a classe média, para aqueles que fazem trabalho home office, isso aí é questionável, mas tudo bem. Mas o cara dizer que o lockdown não funciona porque o rato pega o vírus e transmite lá não sei para quem, que o mosquito pega o vírus e não tem jeito de fechar os mosquitos, isso é uma coisa quase de maluco, você entende? É uma coisa que você pensa o seguinte, esses caras estão tão malucos da cabeça ou quer deixar a gente maluco. Aquela estratégia lá, aquela estratégia de botar discussão sem pé e sem cabeça, simplesmente para abalar-nos de todas as formas, até na forma psicológica, não é? Vi um cientista que já chefiou, me parece que é a Anvisa, dizer o seguinte, como é que um cara que é ministro de Estado diz que um rato pode pegar o vírus e depois, provavelmente, diz o cientista, você, como cidadão, vai pegar um rato para fazer um carinho e aí você se contamina com aquele vírus que, por acaso, passou naquele rato. Quer dizer, são coisas incabíveis. E é difícil entender algumas falas desse governo. É difícil entender. A gente sabe que por trás disso existe muita coisa, existe uma política, eles apostaram numa contaminação de rebanho aí, fizeram a conta e viu tanto que gente que ia morrer, achou que morresse tanto estava bom. E aí, é claro, vamos enfiar essas coisas aí, porque aí a gente não precisa investir no SUS, contratar mais gente para dar vacina, contratar em equipamento, em geladeira para refrigerar. Mas eles poderiam estar fazendo essas loucuras deles e essa necropolítica deles sem falar tanta besteira. Mas, no entanto, eles não abrem mão de falar tanta besteira. Beira a loucura e quase me leva também à loucura. Eu me sinto até muitas vezes desconfortável de discutir essas coisas, de comentar coisa tão absurda, você entende? É como discutir o sexo dos anjos, porque você não vê pé e nem cabeça nem por onde começar a fazer uma análise concreta da coisa, e nem você sabe, você vê o seu companheiro falar daquilo, eu vendo vocês falarem agora mesmo, eu falo assim, gente, eu devo ter usado um ácido muito poderoso, porque eu estou vendo aqui o William, o Matheus, o companheiro, falar uma loucura, não é verdade, me belisco, né? Mas é um absurdo. Coisa de governos, coisa de fascismo, né? Coisa de fascismo. Fascismo, isso aí mesmo, Ela. É a desvalorização
da vida, né? Ao pouco caso com a vida. Isso é um problema muito grave, porque os nazistas, né, os fascistas, eles colocam certos grupos, né, como sendo grupos indignos de viver. Por isso que o Hitler colocou, né, os judeus, mas não foi só os judeus, foram os ciganos também, testemunhos de Jeová, maçons, colocaram lá nas câmaras de gás. Comunistas, claro. Primeiro ele caçou os comunistas. Isso aí a história costuma dar uma cobridinha, né? Primeiro ele foi matar os comunistas, aí depois ele foi fazer com essa outra galera aí. É bom ficar claro isso. E aí as pessoas têm que começar a lembrar também, né? Quem flerta com o nazismo, que ele se volta contra quem flertou, né? Não vamos esquecer que no golpe de 1964, um dos principais, né, incentivadores dele foi o Carlos Lacerda, que foi um dos primeiros a ser preso e ter os direitos políticos cassados. Então, tem uma turma aí que está brincando com fogo. Agora, eu acredito, pode ser até uma fé muito esperançosa, mas eu acredito que nós vamos superar isso aí, nós vamos vencer o golpe militar. Se tiver, eles não vão conseguir se sustentar, porque não vai ter ambiente social, político e econômico para isso. E essa questão do kit Covid, aqui Covid está se transmitindo em ratos, isso tudo é uma palhaçada, uma besteira, é um incidente histórico, como disse o ex-presidente Lula. E também, né, o Loyola tocou numa questão fundamental. Infelizmente, uma parte da sociedade não pode fazer o lockdown, né? Então é até compreensível, às vezes, a narrativa deles de ser contra, porque eles têm que sair para ir trabalhar. Se tivesse o auxílio, eles ficariam em casa. Mas como o auxílio é uma coisa que os banqueiros não gostam de dar, porque eles só querem cortar gasto, e por isso tudo está se deteriorando, nós estamos vivendo esse caos, estamos vivendo essa situação, e sem vacinação. Por enquanto, porque eu acredito também que a vacina vai chegar, né? Quem pressiona por vacina vai vencer essa batalha. Bacana. Pois é, esse lance da vacina, essas ideias malucas, né, sobre vacina e sobre outras coisas, elas são sorrateiras, né? Elas vão entrando aí na cabeça das pessoas, assim. Quando você vê aquela pessoa mais amiga, seu parente próximo, está replicando, às vezes, esses absurdos, né? E é importante dizer que o fascismo, muito semelhante de antigamente, ele nunca morreu. Ele está sempre aí, que são esses pensamentos fora da realidade, né? Mas que tem como objetivo a desvalorização da vida mesmo, né? Então, esses caras fizeram um cálculo, né? Bem colocado isso. Os caras fizeram o cálculo. Vai morrer tanto, então beleza, a gente convive com isso e vamos tocar o barco. É isso que eles fizeram, né? Então, fazendo um cálculo com as nossas vidas. Pessoal, a gente está, então, se encaminhando para o nosso fim do nosso programa e vamos deixar aí as nossas considerações finais. Loyola, fica à vontade. Companheiros, primeiro agradecer de estar aqui com vocês, sabe, é um grande prazer. Eu já travava contato com o William, já desde lá no golpe, no golpe, lá no 2016, a gente travou contato. Bom, exatamente. Isso, o Matheus, que eu tenho um grande carinho por ele, que é a prova de que não adianta bater, né, parceiro? Não adianta bater, não adianta os nossos inimigos serem poderosos, organizados e bater, porque quando a gente enfrenta grandes inimigos, nós nos tornamos bons combatentes, e a prova é o camarada Matheus. Então, quando aconteceu aquela trágica situação com o Matheus, estudante de ciências sociais, coisa que eu fui lá no começo da década de 80, me identifiquei muito com aquilo. Meu irmão buscou se informar e eu depois tive a felicidade de ver o Matheus sadio e fazer uma amizade com ele. Me sinto muito bem de estar com vocês, entende? Para mim é uma honra. E nesses tempos que a gente está um pouco confinado, porque, por exemplo, eu tenho parte da minha vida numa ocupação junto com meus camaradas, porque a gente não luta pelo povo, a gente luta com o povo, né? E eu faço questão de ser um militante bem disciplinado. A ponto de, hoje em dia, eu ser um nucleado do MST também. Estou lá, quando tiver direito à terra, eu vou ter também, porque eu não tenho nada, então eu vou ter o meu direito também.
E para mim é uma honra estar aqui com vocês. E dizer o seguinte, o companheiro abordou uma questão aí importante. Eu, por exemplo, eu não sou um cara de ficar viajando na maionese. Eu gosto das minhas análises e de ver o mundo partindo do concreto. Eu não gosto disso de, vamos ser positivo aqui, porque está tudo muito bom e tal. Não, as coisas não são assim. A gente prepara para o pior do que o que vier lucro. Mas, assim, ele disse uma coisa importante, que é que a humanidade sempre caminha e sempre caminha para melhor. Então, quando você faz um recorte pequeno, tem aquelas situações onde a gente fala assim, estamos indo para a barbárie. Mas quando você faz um recorte maior e histórico, a gente aí percebe o que o nosso companheiro falou, que é que sempre o caminho é para melhor. E nós somos daqueles que queremos que a humanidade evolua, e como evolui para melhor, é esse o caminho que nós traçamos, que nós lutamos para que aconteça. Um grande abraço a todos, aqueles que estão assistindo o programa, e mais uma vez eu digo, me sinto honrado de estar com vocês. Agradecer. Obrigado, Loyola. Pode ir, obrigado, Loyola. Quem que é? Vou fazer minhas considerações também. Eu vou meio que na vibe que o Loyola já botou aí, que é um negócio que é, tipo, parece, né, que é um rebote daquele pessoal com consciência medieval, né, meio que revoltada com o que veio depois da história moderna, mais ciência, mais... Então, parece que o mundo está nesse rebote, esse pessoal deu um rebote aí, mas eles não vão conseguir se sustentar porque as leis que existem na Terra valem para todo mundo. O negócio deles é muito coração, né? Quando é para eles, vale tudo, quando é para os outros, não vale nada. Eu queria insistir nesse último papo que a gente teve aí, você que está usando esse tipo de medicamento, tome muito cuidado. Pensa o seguinte, o Bolsonaro comprou essa porcaria, distribuiu isso no Brasil inteiro, e nossa média de morte diária só aumenta. Se esse negócio fizesse algum efeito, não estaria do jeito que está, gente. É um negócio meio que... Olha para a realidade. Primeiro vem o fenômeno. Olha o que está acontecendo. Tem mais de 3 mil pessoas morrendo por dia. Então, esse papo furado de tratamento precoce é mentira. É só para ele lavar alguma coisa lá, naquele esquema que ele tem de lavanderia e rachadinha. Aqueles negócios lá não é para a saúde. E eu queria deixar uma outra coisa na cabeça do povo. Como é que o Pazuello consegue virar general? Tipo assim, qual que é o critério, velho? Como que funciona nas Forças Armadas, saca? Como é que um cara daquele ele não tem qualidade nenhuma, velho? E não é só ele, tá provado que tem quantos militares no governo? Tem 500? Parece contando. Não, tem mais de 2.000. Pois é, mais de 2.000, velho. Tá aí, o povo tá chamando o governo militar, o Temer trouxe o governo militar, tem 4 anos de governo militar, não tem resultado, gente. Está na hora de a gente parar e falar, era um mito esse negócio. O mito era um mito, e era um mito que as Forças Armadas sabiam fazer alguma coisa. Não sabe, não tem lógica. Então, assim, o problema das Forças Armadas é um negócio sério. Nós, brasileiros, vamos ter que repensar. Para que esse povo serve? Se é só para ficar defendendo interesse norte-americano, não vamos mais continuar pagando regalia para esse pessoal, vamos reformar. Sabe que eu tenho muita vontade de conversar com o Aldo Rebelo, que defende esse pessoal com unha e dente, para perguntar para ele, como que é o critério de formação e como que nós vamos reformar para eles atender a nós, porque do jeito que tá, a gente é meio que igual a Colômbia, velho. A força serve para ser cachorro dos Yankees. Tudo que eles fazem aqui é ser cachorro dos Yankees, igual acontece na Colômbia, sabe? Então, eu queria deixar um pouco desse raciocínio. Como que o Pazuello consegue ser general? Qual que é o critério? Qual que é o critério? Boa noite. Pois é. Então, primeiro agradecer, né, ao Willen, agradecer ao Matheus, agradecer ao companheiro Loyola, agradecer quem chegou até aqui. Quem vai ouvir depois, compartilhe e dá uma boa noite aqui, né, para Alice Bites, também para o Alex Almeida, né, deixou aqui um comentário. E é o seguinte, nós precisamos rever todos os conceitos relacionados ao Estado brasileiro, porque, veja só, o Willen chamou a atenção para o general Pazuello,
né? Você não é companheiro. Não é companheiro, e nem camarada. Mas o general Pazuello, como é que ele se formou nas Forças Armadas? Como que Sérgio Moro passou num concurso público? Né? Nós defendemos concurso público, mas alguma coisa tem que ser revista, porque a qualidade dos servidores públicos tem que ser alta, para que eles façam um bom trabalho. Como que Deltan Dallagnol é procurador do Ministério Público. Então é necessário começar a debater isso aí e, além do debate, fazer alguma reforma realmente para tirar regalias. Eles quiserem tirar regalias de servidores públicos, mas atacaram os que ganham menos e tirou 14% de alguns, 15 anos, né, de salários congelados para os servidores públicos. Agora deu uma travada mesmo. Travou aí, o Flávio. Eu acho que ele travou mesmo dessa vez. Você encerra aí, William? Aí, acho que eu estou de volta agora. Tá de volta. Estou de volta. Então, vou finalizar aqui. Então, é isso, gente. Vamos olhar para frente. Só a luta muda a vida. E, lutando, nós temos condições de vencer. Um forte abraço e até a próxima. Até a próxima semana. Próximo sábado, às 18 horas, a gente está de volta com o Direto do Cerrado. A gente agradece a audiência de todo mundo. Foi a nossa primeira experiência. E a gente vai tentar falar com todas as cidades do estado de Goiás, sempre tentar trazer... Hoje era para ter vindo o Adilson, companheiro de Itapirapuã. Ele teve problemas com internet, o que é normal, né? No interior, a internet realmente não é nem igual a de Goiânia, que lá não é, lá essas coisas também. Você paga caro, 200, 100 e tanto, 200 reais, e às vezes fica ruim. Mas a gente vai tentar fazer esse rodízio com o pessoal de pelo menos 2 pessoas por cidade, a cada sábado, 18 horas. Então está todo mundo convidado para o próximo sábado às 18. E a gente agradece muito, muito obrigado. Tchau, tchau.